Fala galera, hoje é dia de Invencível apresenta Eve Atômica e Hexplosão. É uma história da Image Comics, escrita por Benito Cereno e desenhada por Nate Belegardi entre 2009 e 2010. Durante os eventos do 10º arco de Invencível, existe uma virada de tom, uma certa pausa, onde podem ser encaixados alguns quadrinhos que exploram mais as origens de alguns personagens. Como é o caso do vídeo do volume 10.1, que é a origem de Cecil Stedman. O volume 10.2 é a origem da Eve Atômica. E agora, o volume 10.3 é a origem de Hexplosão e como começou a sua relação com a Eve Atômica. E como esse é o terceiro e último interlúdio do volume 10, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um garoto roubando comida numa feira. Era um jovem Hex Sloan. Depois de conseguir fugir com a comida, Hex acaba sendo pego por um homem misterioso. Era Radcliffe, o ex-diretor da Agência de Defesa Global. Radcliffe tinha visto algo em Hex, e ele pergunta se acha certo roubar. Mas Hex apenas responde que roubar não é tão ruim se isso significa não deixar sua família morrer de fome. Radcliffe pergunta o que o seu pai acharia disso, e Hex responde que foi o seu próprio pai quem o mandou fazer aquilo. Toda essa situação faz Radcliffe cair na gargalhada, e então Hex aproveita para fugir dali. Hex levou a comida roubada para os seus pais. Eles tinham uma vida miserável, numa casa caindo aos pedaços. Mesmo assim, o pai de Hex parecia não valorizar as ações do filho, até mesmo falando para ele conseguir comida melhor da próxima vez, algo como carne. É aí que alguém bate na porta. Era Radcliffe, trazendo carne e comida quente para a família, e uma boa quantia em dinheiro. Quantia o suficiente para eles nunca mais passarem fome na vida. A única coisa que Radcliffe quer em troca é o garoto. Ele queria Hex. E sem pensar duas vezes, o Sr. Sloan aceita as condições. Assim, Hex é vendido pelo seu pai. E assim ele é levado para as instalações onde Radcliffe vive e trabalha. Nos anos que se seguiram, Hex foi treinado para ser um soldado. Ele aprendeu a lutar e se tornou um ginasta habilidoso, mas além do treinamento físico, ele recebeu também aprimoramentos adicionais, o que tornou seu corpo mais forte e resistente do que o de um humano normal. E Hex foi também submetido a uma cirurgia que implantou nos seus antebraços um tipo de dispositivo com a capacidade de energizar qualquer tipo de objeto inorgânico, transformando esses objetos em explosivos. Foi assim que, por anos, Hex Sloan foi treinado para se tornar um agente especial do governo, a mando de Radcliffe. Hex passou a ser enviado para várias missões, inclusive recebendo o nome falso de Hex Radcliffe, o que dava a entender que Radcliffe poderia ter algum tipo de apego pelo garoto, o tratando quase como um filho. Mas com o passar do tempo, Hex começou a questionar se o que eles estavam fazendo era o correto. Apesar de Radcliffe dizer que eles estão atacando pessoas ruins e fazendo o bem, mesmo assim Hex foi enviado várias vezes para matar pessoas. Então Radcliffe usou a mesma analogia que Hex usou antes. Roubar é ruim, mas diante de uma mãe faminta era um mal necessário. E segundo Radcliffe, o mundo estava com fome e matar era um mal necessário para salvá-lo. Assim, Hex continuou sendo um bom agente, invadindo instalações e casas e matando quem Radcliffe ordenava que fosse morto. Radcliffe tratava Hex bem, até mesmo lhe dando uma moto de presente no dia do seu aniversário.
o verdadeiro pai de Rex o vendeu por um prato de comida, enquanto Radcliffe lhe deu uma vida. Por isso, Rex continuava as suas missões sem questionamento. Até que um dia, Rex recebe uma missão que o deixa surpreso. Radcliffe queria que ele fizesse um ataque no Pentágono, mas o Pentágono supostamente era aliado, era o governo dos Estados Unidos. Então Rex não entende por que Radcliffe quer que ele ataque o lugar. Radcliffe então explica que ele foi diretor da Agência de Defesa Global, mas o seu sucessor se rebelou, então ele queria que Rex o eliminasse. E por mais que só esse novo diretor fosse o seu alvo, Radcliffe quer que Rex destrua toda a instalação da agência, todo o Pentágono. Essa missão era muito estranha, e apesar de Radcliffe dizer sempre que eles são os mocinhos, Rex começa a duvidar disso. Então naquela noite, Rex sai nas ruas de moto, pensando em tudo aquilo, até que ele é surpreendido quando algo acontece no banco da cidade. Ao se aproximar, ele vê o vilão Canhão Mortal sendo jogado para fora. Quem fez isso foi uma garota com superpoderes. O seu nome era Eve Atômica. Vendo que está diante de uma super-heroína, Rex decide pedir ajuda para ela. Mas antes disso, os dois derrotam juntos o Canhão Mortal, e Eve se surpreende ao descobrir que Rex também tinha superpoderes. Então Rex explica a sua situação, de como ele recebeu esses aprimoramentos por alguém que ele acreditava ser do governo. Ele achava que era um tipo de agente secreto, mas depois de tantas missões de assassinato e agora com essa missão de matar no próprio Pentágono, Rex chegou à conclusão de que ele estava sendo enganado. Ele não era um agente do governo, mas sim o assassino pessoal de Radcliffe. Eve já lidou com pessoas do governo antes e sabe muito bem que não é porque eles trabalham no governo que são boas pessoas. Sem ter mais como voltar para Radcliffe, Eve convida Rex para sua casa. Assim, eles vão para lá, onde se preparam para dormir naquela noite. Mas, no meio da madrugada, Rex vai embora, deixando só um bilhete para Eve. Naquela manhã, no Pentágono, um agente leva uma mala que eventualmente chega até o atual diretor da Agência de Defesa Global, o diretor Cecil Stedman. E dentro dessa mala tinha uma bola de beisebol com um bilhete dizendo: "Eu não te conheço, mas acabei de salvar sua vida." A bola deveria estar energizada e iria explodir todo o Pentágono, mas Rex não fez isso. De volta ao seu quarto na mansão de Radcliffe, Rex se prepara para pegar suas coisas e fugir dali. E na saída, Rex passa por um corredor cheio de fotos das missões antigas de Radcliffe com outras pessoas importantes, inclusive com heróis como o Imortal, o Brit e os próprios Guardiões do Globo. Mas uma foto chama a atenção de Rex. Uma foto mostrando um grupo antigo de agentes dos anos 80 e um deles tinha uma tatuagem de estrela na mão. Uma tatuagem como o pai biológico de Rex também tinha. Radcliffe aparece nesse momento e pergunta por que ele não teve notícias sobre o Pentágono. E Rex tenta desconversar, dizendo que talvez o governo tenha acobertado o ataque. Mas Radcliffe sabia que Rex não tinha seguido as suas ordens. E furioso, ele lhe dá um tapa. Radcliffe diz que deu uma vida para Rex e em troca ele só queria lealdade. E vendo que Rex não lhe deu isso, Radcliffe estava pronto para descartá-lo. Radcliffe tenta estrangular Rex e na tentativa de se defender, Rex acaba tocando nos óculos de Radcliffe, os energizando. E isso simplesmente explode, destruindo a cabeça de Radcliffe, o matando imediatamente. Rex fica em choque e, num movimento meio desesperado, ele foge e energiza um carretel no caminho, usando a linha como detonador, explodindo assim toda a mansão de Radcliffe.
Desesperado e sem saber para onde ir, Rex vai até a casa de Eve. Ele conta tudo o que aconteceu, e ao ouvir que Rex explodiu a casa, Eve pergunta se ele destruiu tudo mesmo. Mas Rex não tem certeza, ele saiu correndo, em choque. Só que isso era ruim, porque Radcliffe tinha projetos e informações do governo. Isso significa que o próprio governo iria investigar o ocorrido e iria acabar chegando em Rex. Na cabeça de Rex, isso era uma coisa boa. Ele sempre achou que trabalhava para o governo mesmo. Mas Eve ressalta que nem todos os agentes do governo são boas pessoas. Ela é a prova viva disso. Assim, naquele mesmo momento, nos destroços da mansão de Radcliffe, agentes do governo investigavam o lugar atrás do que sobrou de informações confidenciais e de projetos especiais. E quem liderava essa busca eram os mesmos homens que mataram a família biológica de Eve. Eram o Dr. Rogers e o agente Steven Erikson. Rex e Eve vão até a mansão destruída, onde ela fica horrorizada ao descobrir que era Steven Erikson quem estava liderando as investigações naquele local. Para que os agentes não descubram a identidade de Rex, Eve usa os seus poderes para materializar um uniforme improvisado para ele. A princípio, Eve queria se aproximar de forma sorrateira, mas Rex acaba usando seus poderes para explodir o portão, o que leva pelos ares também à furtividade. Isso chama a atenção de Erikson, que envia os seus soldados fortemente armados para investigar. E ao perceber que está diante de super-heróis, o próprio Erikson parte para a ação com as suas maiores armas. Depois de enfrentar os agentes, Rex tentava se aproximar da mansão para destruir o que tinha sobrado dela, mas ele não consegue. Mas ele lembra que existe toda uma instalação secreta no subsolo, e ele precisa destruí-la para impedir Erikson de conseguir qualquer coisa relacionada aos projetos secretos de Radcliffe. Rex pede para Eve abrir um buraco ali mesmo onde eles estão, porque ali tinha um cano de gás ligado diretamente a essa base subterrânea. Se Rex usasse os seus poderes para energizar esse cano, ele iria explodir toda a base dali mesmo. E é isso o que ele faz. Eve consegue abrir o buraco usando seus poderes e Rex consegue começar a energizar o cano. O problema é que, ao fazer isso, Eve se desconcentrou e desfez a sua barreira protetora, permitindo que Erikson e os seus agentes se aproximassem e a capturassem. Erikson pega Eve de refém e ameaça matá-la se Rex não parar o que está fazendo. Erikson questiona quem é ele e, com a ajuda de Eve, Rex acaba improvisando um codinome, o codinome de Rex-plosão. Erikson não reconhece Eve, já que ela apagou as suas memórias no seu encontro anterior. Então Erikson se interessa por Rex, chegando até mesmo a convidá-lo para trabalharem juntos. Mas Rex já passou por isso. Ele já teve 2 pais e os 2 foram horríveis. Ele não precisava de um terceiro. Tudo que ele precisava agora era da sua nova namorada. Assim, Rex resgata Eve e explode o cano de gás, destruindo toda a instalação. E enquanto a explosão acontece, Rex e Eve se beijam. E juntos, eles fogem dali. Depois disso tudo, Rex e Eve vão até Art Rosenbaum, onde Rex ganha um novo uniforme heróico. E agora sim, Rex fica bem mais satisfeito e confortável com o seu novo traje e brinca dizendo que esse é bem mais bonito do que o que Eve fez para ele, o que a deixa meio irritada. Art se oferece para fazer um novo uniforme para Eve também, mas ela, ainda irritada, diz que não precisa, porque ela própria conserta e atualiza o seu traje com seus próprios poderes. Eve estava irritada e Rex pergunta o que aconteceu. Acontece que reencontrar Erikson a deixou abalada.
Ela conta sua própria história para Rex, de como ela foi criada pelo governo para ser uma arma, como os seus pais biológicos foram mortos por Erickson numa tentativa de capturá-la, e como ela apagou a memória do agente, assim como todo e qualquer resquício da sua existência nos arquivos da agência. As vidas de Eve e de Rex foram destruídas por experimentos do governo, mostrando que eles têm mais em comum do que imaginam. Assim, juntos, eles vão embora. Rex passou mais um tempo escondido no quarto de Eve, sem que os pais dela soubessem que ele estava ali. Mas durante o Natal, ele faz uma busca no computador de Eve e sai sozinho. Rex encontrou a atual casa da sua família biológica e pretendia matar o seu pai para se vingar de tê-lo descartado daquela forma. Mas quando ele chega no local, Rex desiste ao ver os seus pais felizes com 2 novos filhos. Apesar de ficar triste, Rex não teve coragem de destruir aquela família. Ali, Eve aparece e fica feliz que ele tenha desistido de fazer o que pretendia. E ela o chama para fazerem algo juntos. Algo como combater o crime, lutando contra a Liga Lagarto, por exemplo. Foi assim que eles se tornaram uma dupla de super-heróis. E foi assim como eles começaram um relacionamento. Foi chutando os inimigos. E é desse jeito que termina a história. A origem de Rex é triste e dá muitas novas camadas pro personagem que você começa a série odiando e aos poucos ele vai te fisgando. O problema é que a arte dessa edição não é das melhores. A narrativa é ok e o roteiro deixa muitas pontas soltas e se descuida com algumas coisas, não sendo muito bem escrito. Além da ligação com a Eve, que fica meio aleatória, meio na coincidência. Mas tá tudo bem, porque de qualquer jeito, essa é só mais uma história extra que pode ser lida no meio do volume 10 de Invencível. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as verdadeiras sequências. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.